pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver-se o Corcovado e o Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Olá amigos, estamos em mais uma edição do programa Sobral Meu Canto da TV Interage. E hoje tenho o prazer de receber o cantor e compositor pernambucano Marcos Brasil. Marcos Brasil, nascido em Olinda, Pernambuco, filho de militar, teve seu primeiro contato com o cavaquinho aos 9 anos de idade. Aos 10 anos, teve suas primeiras aulas de música no Rio de Janeiro. Já decidiu a ser guitarrista. Aos 17 anos, então aluno do Colégio Militar do Recife, abandona sua carreira militar e inicia então a sua carreira de músico profissional. Começou também a se apresentar em diversos clubes das cidades de Pernambuco e estados vizinhos, em bailes e outros eventos. Marcos Brasil é também ex-guitarrista da grande banda de reggae conhecida internacionalmente, Tribo de Já. Primeiramente, Marcos, é um imenso prazer em recebê-lo aqui no programa Sobral Meu Canto pela primeira vez, certo? Muito Já obrigado. sabendo do seu enorme reconhecimento até internacional, já que citei no release inicial que você foi guitarrista da Tribo de Já, mas que Exatamente. posteriormente você assumiu uma carreira solo. Me conte um pouco dessa sua trajetória, essa sua formação. A gente sabe que você é de Pernambuco, um estado que tem ritmos variados como maracatu, frevo, cirandas, quer dizer, um estado riquíssimo, né, que tem toda essa diversidade cultural. Basicamente, você bebeu dessas fontes? Bom, uma boa parte da minha vida eu dediquei ao estudo da música da minha terra, né, da minha raiz cultural, né, porque já que eu queria ser um músico, eu teria que ter base para isso. E a base justamente do músico é a região onde ele nasceu, onde ele vive, a raiz dele, né? Então eu comecei a estudar a cultura de Pernambuco, que é muito rica, portanto, muito tempo eu passei em Pernambuco só estudando o maracatu, o caboclinho, a ciranda, o coco, bumba meu boi, todas essas culturas que foram exportadas de Pernambuco, que na realidade surgiram lá, capoeira, por exemplo, né? Principalmente o frevo, né? O maracatu. Sim. São, é, são músicas, são estilos musicais que hoje estão até mesmo ainda modernos. São modernos porque não foram estudados ainda, né? Porque as pessoas precisam se deslocar dos seus lugares, dos seus estados, dos seus países, e estudar essa cultura porque é o berço da cultura musical brasileira. Sim. Inclusive Chico Buarque, Tom Jobim, todos eles beberam nessa fonte. Que a minha maior influência justamente vem do Antônio Carlos Jobim, o maestro Inclusive, brasileiro. essa primeira música, Exatamente, Corcovado, é uma homenagem a ele também, né? E a todo mundo que gosta de violão, né? Então, assim, muito tempo eu passei na minha terra, abdiquei de outras coisas, de sucesso, de fama, para viver estudando a música da minha região. Hoje eu posso dizer que estou satisfeito com o que conheço da minha cultura. é como inclusive o Calé Alencar em relação ao Ceará, né? Uhum. Marquinhos, inclusive nós estamos aqui com a professora Regina, Opa. que é mestre em piano pela Unicamp, né? Mestre em música, e ela vai me auxiliar nessa entrevista hoje, inclusive ela que fez a ponte do contato, inclusive ela fez também uma entrevista interessante com o Calé Alencar, que é um grande músico cearense, que inclusive faz pesquisas rítmicas de ritmos afro-indígenas, né? E ele esteve conosco aqui, Interessante. e a professora Regina fez, inclusive, essa entrevista conosco. Então fica à vontade, professora Regina, aí com o Marcos, né? Marcos, me conte aqui, né? O Arri falou que você é filho de militar Isso. e de uma época bastante difícil, pegou a época da ditadura. Me conta como foi
esse teu encontro com a música, como é que foi essa situação toda em casa? Quando começou seu primeiro contato com a música? Bom, meu primeiro contato com a música foi num radinho de pilha que a minha mãe ganhou, que meu pai trouxe para ela. Naquela época era uma coisa como hoje, um mais moderno que houvesse de tecnologia, assim, como se fosse um iPad, né? Um tablet muito moderno, entendeu? Então, naquela época, ainda era mais difícil se adquirir um radinho de pilha. Mas, graças a Deus, lá em casa chegou um radinho de pilha. Eu tinha 2 anos e pouco. Minha mãe falou que eu só dormia se eu visse o radinho de pilha. E só queria ouvir se fossem as músicas dos Beatles. E aí, se a minha mãe não ligasse o radinho, colocasse junto de mim no travesseiro, então eu não dormia. E quando ela ligava, eu começava a ouvir e começava a ter febre. Delirar, né? No caso, né? Acho que eu delirava ouvindo os Beatles. Os Beatles naquela época era uma coisa muito nova, era uma música muito nova e mexeu com o mundo inteiro, a contracultura, os cabeludos, né? Aquelas coisas. Até aí eu não conhecia os Beatles visivelmente, só ouvindo no radinho. Isso com 3 anos Com de 3 idade? anos eu conheci os Beatles, 3 para 4 anos, chegou uma televisão lá em casa, inclusive foi a primeira televisão a chegar no prédio onde eu morava, no bloco de apartamentos em Água Fria, um bairro lá de Recife. Bom, daí eu tive o primeiro contato com a música e aí eu sempre gostei muito de música. Minha família era musical, minha mãe recebeu convite para entrar numa gravadora, só que havia muito preconceito e aí ela não foi ser cantora profissional. O meu pai tocava cavaquinho também. Então, um cavaquinho que meu pai tinha, eu comecei mais ou menos aos 9 anos a tocar. E assim, com 3 para 4 anos, chegou uma televisão lá em casa e eu via os Beatles. Quando eu via os Beatles, na televisão eu corria, largava brinquedo, largava qualquer coisa para ver os Beatles. Achava muito interessante aquele pessoal cantando aquelas músicas. She's love you, yeah, yeah, yeah. Eu, puxa, que coisa incrível. Depois, os Beatles foi uma moda muito grande no mundo inteiro. E depois veio Rita Pavone. Sim. E Rita Pavone Italiana. também me deixava entusiasmado com Sim. aquele ritmo dela, aquela coisa toda. E eu dizia, ela é minha namorada. Eu tinha uns 6 anos de idade. Quando o programa dela terminava, eu ficava dizendo à mamãe, mamãe, cadê a Rita Pavone? Foi embora. Bom, e com 6 anos de idade exatamente, eu desenhei num papelzinho assim, eu pensava assim, o que eu vou ser? Eu nasci para ser o quê? Que eu fui um menino muito treloso, assim, muito treloso no sentido de mentalmente, assim, minha mente sempre foi muito diferente, sabe? Assim, eu sempre pensava muito nas coisas assim que eu queria ser, como criar, eu queria inventar. Então eu pensei em ser guitarrista. Eu pensei, ou eu vou ser astronauta para conhecer o espaço, ou eu vou ser corredor de automóvel, que é muito bom, ou eu vou ser guitarrista. Mas depois eu decidi ser guitarrista, porque eu vi que astronauta nem corredor de automóveis eu não poderia ser, porque eu não tinha dinheiro para isso. Marcos, está tão gostoso o nosso bate-papo, mas eu acho que o público, todos estamos querendo ouvir você cantar de novo e tocar, né? Vamos de música, Marcos. Arri? Vamos de música. O que é que pode sair uma autoral? Uma autoral, Vamos lá? vamos fazer A Ilusão do Poeta. Uma música que eu fiz, influenciado pela Bossa Nova, né? Por Tom Jobim, João Gilberto, que são os meus ídolos da música brasileira. Então vamos lá. Chico Buarque. Então vamos fazer essa daqui. A Ilusão do Poeta. Meu pinho tá batendo tão contente, parece até que tudo vai tão bem. É que o poeta às vezes não consente a gente conhecer a dor que passa no seu coração. Poeta quando sofre faz poesia e a vida parece brincar na calçada. E se o poeta conhece o pinho na palma da mão, levita o musical
é que o poeta às vezes não consente a gente conhecer a dor que passa no seu coração? Poeta quando sofre faz poesia e a vida parece brincar na calçada. E se o poeta conhece o pinho na palma da mão, levita o musical e a vida é como um carnaval. Ok, depois dessa música de Marcos Brasil, vamos para um breve intervalo. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação: Lívia Molibe. Então, depois desse breve intervalo, depois dessa música A Ilusão do Poeta do Marcos Brasil, doutora Regina. Poeta quando sofre faz poesia, que interessante, né, Marcos? É verdade. O Marcos tem uma experiência enorme, tocou com Ângela Maria, com Nelson Gonçalves. Jerry Adriane, Paulo Diniz e outras experiências. O Altemar Dutra, que era um Altemar grande Dutra. amigo meu. Quer dizer, só fera, basicamente, né? Aos 19 anos eu tocava com esse pessoal. 19 anos. Exatamente. É assim, Marcos, como é que foi essa troca de experiência com esse pessoal grandioso da nossa música brasileira? E se de cada um você pegou uma coisa que ficou impressa até hoje na sua música, no seu jeito de cantar, principalmente de cantar, porque Ângela Maria, grande intérprete, Nelson Gonçalves, grande intérprete, Altemar, grande intérprete. Inclusive, Altemar Dutra até morreu em Nova York, não foi? Fazendo show lá em Nova York, né? Passou mal lá. E era reconhecido internacionalmente, até mais do que no Brasil. Isso acontece muito com os grandes músicos brasileiros. Então, como é que se deu esse processo de troca de experiência com Ângela Maria, com Nelson, com o Jerry? Quer dizer, e se isso, de cada um você pegou uma coisa e ficou impresso até hoje na sua música, tanto no jeito de interpretar as canções, como de tocar? Bom, jamais pretendi nem chegar perto de ser um intérprete ou cantor como eles, porque eu costumo dizer, hoje em dia, cantor igual aqueles, eu acho que não existem mais. Agora, uma coisa eu aprendi com eles, muito, é que a humildade, entendeu? Que eram pessoas muito humildes, muito legais, sabe? Se davam bem com todo mundo, simpáticos, entendeu? E aprendi também, musicalmente falando, a fazer uma música melódica. Uma música rica em melodia, rica em poesia. Diferente das músicas que eu ouço hoje, assim, que às vezes deixa muito a desejar no que se diz respeito a melodia, poesia, que são coisas que estão implícitas na palavra música. A palavra música, ela não pode ser separada da poesia, da melodia, né? Do ritmo também. Está bem empobrecido hoje, né? Muito empobrecido. Refrões dúbios. Infelizmente, né? Eu continuo, harmonia, né, melodia pobre, né? compondo músicas, primeiramente, você para compor, o determinante, a motivação para você compor não pode ser dinheiro, fama, ou coisa assim. Tem que ser inspiração mesmo, natural, sabe? A inspiração verdadeira que vem, assim, você está assim num lugar, de repente vem aquela inspiração, uma ideia bonita, e você começa a valorizar aquela ideia, a polir aquela ideia. E sem pretensão, a única pretensão é fazer uma obra de arte. Sei. Então, basicamente assim, o aprendizado com esses grandes que eu falei, basicamente no teu lado pessoal, claro que questão da humildade, e no lado artístico, a maneira de interpretar, né? Quer dizer, a maneira de tocar, de ser mais fidedigno
ao que você se propõe musicalmente, né? Exatamente. Escute uma coisa, você comentou que ainda está estudando, como sempre. Tudo é. O que você faz atualmente? Como está sendo seu olhar hoje sobre essa nova fase de estudos? Bom, atualmente eu estudo piano no Conservatório Alberto Nepomuceno, em Fortaleza, né? Que eu escolhi para morar em Fortaleza, cidade muito boa, gosto muito do Ceará. Inclusive sou cidadão cearense, ganhei a chave da cidade de Tianguá em 2001, cidadão honorário, né? E, assim, estudo também agora na UES, né? Vou começar a licenciatura plena em música. E fora isso eu estudo constantemente em casa, mesmo antes de ter tempo como eu estou tendo agora para me dedicar ao estudo em conservatório, em escola. Eu estudei sempre como autodidata e continuo estudando coisas. Hoje a gente tem internet, né, que é um manancial inesgotável de conhecimento. Você ali, o que você quiser você encontra, né? Então... Escute, você aqui em Sobral também marcou uma história. Em 2001 você foi finalista de um evento aqui, pode falar para nós? Em 2001 eu tive a sorte, né? A sorte de conquistar o primeiro lugar no Festival da Música Popular Brasileira, Canta Sobral. De certa forma, sim, porque haviam muitas pessoas concorrendo ao prêmio, pessoas maravilhosas, talentos também. E eu sempre, eu acredito no que Djavan diz, uma carreira não é feita só de talento. A sorte também é muito importante, porque tem tanta gente por aí que tem tanto talento. E tem tanta gente que não tem talento, mas tem tanta sorte e consegue, né? Que bom que o sobralense soube reconhecer o talento do nosso amigo, né? Muito bom. E a questão de você ter tocado na Europa, né? E ter seu talento reconhecido. Inclusive a gente sabe que você, em dado momento, na Jamaica, né? Tem um festival muito conhecido de reggae, que é Sunsplash. E você foi escolhido como o melhor guitarrista, né? Destaque. Claro, falando, o melhor, mas eu digo assim, claro, falando também da sua entrada na Tribo de Já, né? Foi. Se você falasse um pouco, destacasse a questão de ter sido guitarrista da Tribo de Já, que é uma banda conhecida até internacionalmente de reggae. Verdade. Eu tinha uma banda de reggae com os amigos meus surfistas, surfava junto e a gente resolveu fazer uma banda de reggae muito legal, a banda muito boa. E então a Tribo de Já, duas vezes nós participamos de shows, dividimos palco com a tribo. E aí Fauzi interessou-se pelo meu trabalho e me convidou para ir tocar na tribo. Eu entrei na tribo em 95. Quando eu entrei na tribo, como eu já era produtor musical, já havia produzido alguns artistas, como Zé Paulo da Bahia, Sara Jane. Sara Jane, né? Sara Jane, fiz produção do disco dela. Participaram vários artistas num disco A Sara Jane, inclusive, ela foi pioneira, né? Ela foi pioneira. Ela com o Luiz Caldas foram os pioneiros da Axé Music, né? Exatamente. Isso aí para destacar até para o pessoal saber o que é a Luiz Sara Caldas Jane. sempre quis fazer reggae, só que Luiz Caldas ele não conseguia fazer um reggae como é o reggae da Jamaica, mas ele fazia um reggae interessante, diferente, um reggae brasileiro, baiano. Então ele fez sucesso. Aquela música que ele fez primeiro sucesso foi Nega da Plan... Eu não lembro como era a música. Olha ela ali, olha ela ali. Aquilo Nega era um reggae, duro. de certa forma. Nega do cabelo duro, pronto. Que se penteia. Você pode tocar alguma coisa pra gente? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na praça do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. A batida do reggae, sem o baixo assim. Porque o reggae faz... Aí eles faziam só... A batida do baixo não era uma batida melódica, era uma batida só uníssona. Você poderia tocar pra gente aí um reggae... Mas era um reggae brasileiro. Já conhecido aí, que você tocou várias vezes com a tribo? Sinceramente, eu tocava com a tribo, inclusive bandas que eu toco, eu me atenho tanto a prestar atenção no meu trabalho, na minha parte... na guitarra, que eu não sei cantar. Eu só sei assim, feito essa aqui. Eu posso fazer assim, mais ou menos. Mais ou menos. Aí tem uma música que eu gostava muito quando a tribo tocava, deixa eu ver, que ficou marcada assim em mim, que era também a música que mais a tribo fez sucesso. Era aquela música, era Babilônia, Babilônia chama.
Babilônia em chamas, chamas da destruição. E eu, inclusive, brincava com Fauzi, porque Fauzi canta essa música. Fauzi falava assim, a voz dele eu achava engraçada, eu imitava, eu fazia. Magnata, vem cá, olha aí a canção nova que eu fiz, Magnata. Desse jeito. E ele cantava assim, Babilônia em chama. Ele cantava em dó. Era em dó. Perdi o dó. Babilônia em chama. Sei lá, a voz dele era assim. Babilônia em chama. Aí ele fazia, chamas da destruição. Sei lá, uma voz assim, eu brincava com ele, Okay, essa voz dele. Então, Márcio, você, então né? vamos para mais um intervalo. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Ok, depois desse segundo intervalo, vamos de Marcos Brasil. Bom, vou cantar a música Anjo Lobo, que foi a música que conquistou o primeiro lugar aqui no festival. O pessoal daqui de Sobral, de toda a região, naquela época essa música foi muito tocada nas rádios, né? E eu acho que o pessoal deve lembrar um pouco. Anjo Lobo. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. Quando vi teu sorriso, teu corpo lindo, olhar pedindo pra me aproximar. Tentei conter a fúria dessa paixão, tamanha atração que eu não pude evitar. Pensei por minha culpa, acabei sorrindo, me dando em bingo pra você me sortear. Será o amor um jogo de anjo lobo, e se der macaco a máquina me enganar? Só desejo forte amor, um dia derramando sol pra gente cantar. Sinceramente, vista seu short, vamos pra outro lugar. Desejo forte, um dia derramando sol pra gente cantar. Yeah. Você me dá sorte, amor. Vista seu short, vamos de bem voar. Esse teu olhar quando encontra o meu fala tanta coisa que eu nem posso acreditar. É tão difícil, amor, ficar sem te ver, que até na TV eu queria te ver passar. Só pra ficar contigo até me castigo antes mesmo de Deus, talvez
me castigar. Será o amor um jogo de anjo lobo, e se der macaco a máquina me enganar? Só desejo forte amor, um dia derramando o sol pra gente cantar. Sinceramente, vista seu short, vamos pra outro lugar. Desejo forte amor, um dia derramando o sol pra gente cantar. Você me dá sorte amor, vista seu short, vamos de bem voar. Que show Ok, de talento, muito boa. Excelente né? música. E ele disse que é sorte, É, Ari. é sorte, Um talento, talento, desse, com um certeza. trabalho lindo. Eu queria, inclusive, dele. explorar quando é que você começou a fazer esse trabalho mais solo, porque você entra na tribo já em 94, né? 95. 95. Aí você deixa, quer dizer, você vai e volta por 2 vezes, né? É, porque eu fiz uma participação. Na realidade, Participação. eu não fui guitarrista efetivo Certo. da banda. Mais participações. Foi porque o guitarrista, que é Mas Neto, nessa época você já compunha, já estava já no fazia processo algumas de composições. coisas. Eu já fazia músicas para minha banda. Quer dizer, você chegou a tocar para Angela Maria, para Nelson Gonçalves, para Exatamente. o Jair Adriane, para o Patrick Dumont, Exato. para a tribo de Já. Mas a partir do momento que você sai desse contexto, é que começa realmente a sua carreira solo, você começa a focar mais no teu trabalho, né? É bom. Ou Olha, o paralelo você já... essa questão de carreira solo, eu nunca tive essa pretensão, entendeu? Sei. Hoje isso acontece porque hoje eu tenho um trabalho onde as pessoas me convidam para cantar e eu vou, entende? Então aconteceu naturalmente. Eu sempre gostei de tocar em grupo, eu sempre gostei de tocar em banda. Até hoje eu sinto muita falta disso. Sei. Mas como hoje a coisa mudou, né? O pessoal me chama para cantar só, eu vou. Mas eu gostava de tocar nas bandas, Sei. gostava de acompanhar. Eu sou músico acompanhante. Na minha carteira de músico, que eu tirei em 78, está escrito assim, guitarrista, músico acompanhante. Ah. Eu não sou cantor. Sei. Eu canto porque as pessoas gostam da minha Sei. música e me convidam, mas eu não me considero um cantor. Inclusive você teve a oportunidade de circular pela Europa, em vários países, né? Exatamente. Na Espanha, Cantei, toquei. ficou um tempo na Europa, Espanha, na né? Espanha. Ficou, com a tribo também rodou muito, né? Com a tribo, Rodou viajei muito, o muito a Brasil Europa. inteiro. Brasil O único lugar que inteiro. eu não conhecia era Manaus, Amazônia, e Sei. agora esse ano passado, esse começo de ano agora, eu viajei só para conhecer, porque era o único lugar do Brasil que eu não Sei. conhecia ainda e tinha maior vontade. E desse país da Europa, assim, a receptividade em relação à MPB, qual assim, a nação que você sentiu que realmente... Porque a música brasileira é fantástica, né? Os músicos brasileiros, principalmente os instrumentistas brasileiros, são Exatamente. reconhecidos lá fora, né? São, hoje sim. Muito E reconhecidos. sempre foram, né? Sempre foram, Mas, né? Mas qual o país que mais te tocou, te chamou a atenção na Europa, quando você estava tocando? Assim, que o povo, realmente você sentia que aquele povo gostava da nossa música brasileira? Olha, na Espanha, que foi o país onde eu estive na Europa, não estive em vários países, eu estive só na Espanha, mas na Espanha onde eu estive era um lugar muito bom, nas Ilhas Canárias, né? Em São Francisco de Maspalomas, uma das cidades mais assediadas do mundo, onde é o maior ponto turístico da Europa, entendeu? É como Fernando de Noronha para o Brasil lá. Então lá é um lugar onde vão artistas de cinema, e lá tem uma praia de nudismo, é um lugar fantástico. As mulheres lavam a varanda nuas. Entrei no correio uma vez para colocar uma carta para minha mãe e a mulher entrou, desceu do bugre, nua. E ninguém mexe com ninguém, porque lá é um lugar muito civilizado. Uma vez eu esqueci minha carteira em cima de um balcão lá na La Belle Époque e fiquei desesperado. Meu amigo disse, não se preocupe não, que aqui, se sua carteira ficar num lugar, no outro dia você vai lá, se você passar um mês e for lá, sua carteira está lá no mesmo lugar. Eu disse, é mesmo? É. Cheguei lá no outro dia, minha carteira estava lá, no mesmo lugar. Eu achei isso incrível. Por um lado, é muito bom, né? mas por outro lado, eu também sofri muito preconceito de cor, assim, sabe, porque eu sou negro, aí, aquela coisa, né? No palco era uma coisa. No palco, quando eu estava tocando, eu era um deus. Todo mundo me deusava. Agora, quando eu saía do palco, que ia andar na rua, que ninguém sabia quem eu era um macaco. Entendeu? Então, mas assim mesmo eu aprendi muito com isso. Aprendi
muito com isso, com tudo isso. Cultura é muito bom. Viajar, conhecer outros costumes, outras culturas, é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu amo a música, porque a música vai muito longe. Marco, em relação à Jamaica, né? Que é a terra do Bob Marley, Jimmy Cliff, que são expoentes do reggae, né? Como é que você sentiu a questão de você tocar lá e ser reconhecido como guitarrista de destaque justamente Era no meu santuário, sonho, no santuário do reggae, né? Que é a Jamaica. Como é que Olha, você recebeu essa questão de poxa. ser o melhor guitarrista desse Sunsplash, que é um festival de Foi a minha reggae muito melhor conhecido? noite da minha vida. até hoje. Santuário do reggae, né? Conta para nós Hã? aí. Você Hã? tem 3 minutos Foi pra nos muito contar. bom, foi muito bom. Eu fui com a tribo de Já, né, na Jamaica. Aí cheguei lá, toquei no Sunsplash, né? E na hora eu me empolguei no palco do Sunsplash, coloquei a guitarra nas costas, né? E comecei a solar com a guitarra nas costas, muito inspirado, sabe? E aí, quando eu terminei de tocar, os jamaicanos, que não são de dar cartaz a gente de fora, Sim. principalmente no reggae, Sim. chegaram, subiram no palco, os mais entendidos do reggae, e faziam assim, ó, respect man. Ah. Isso lá é uma coisa muito importante, um jamaicano chegar para alguém de fora e fazer respect man, respect man. Me deram um anel de prata feito à mão, um leão Rastafari, eu tenho até hoje guardado em casa, eu nem uso, entendeu? Muito lindo, entendeu? Filho de Bob Marley, que é chato pra caramba, a melhor televisão, como se fosse a Globo daqui. Quando ia colocar a câmera nele, ele mandava desligar. Radical, entendeu? E tenho fotos com ele me abraçando comigo no ombro, tenho fotos em casa. Então, isso pra mim puxa, essa foi a melhor noite da minha vida. Foi quando eu toquei no palco do Sunsplash, entendeu? Foi uma noite inesquecível, entendeu? É maravilhoso. Quanta experiência, Marcos, quanta coisa bonita você já passou. Em pouco né? tempo, né, que nós já praticamente estamos chegando ao final aqui do Sobrar Meu Canto. Já agradecendo aqui, Respect Man. Respect man. Né? Já agradecendo aqui o Marcos Brasil, a sua simplicidade, a sua gentileza. Obrigado. Vocês precisam conhecer ainda o talento dele. Prazer incrível. É. Ele tocou no encerramento do Festival de Viçosa, Pronto, na falei um pouco. sexta-noite. Na sexta-noite, não foi? Foi E vai uma tocar- experiência muito Vou agradável. tocar agora, Vai fui tocar convidado novamente para essa amanhã, semana, amanhã né? e Amanhã. quarta-feira, para tocar na festa Então, da padroeira. Nós queríamos encerrar o Sobrar Meu Canto ao som de Marcos Brasil e agradecê-lo. E Quem sempre você toca? seja bem-vindo à nossa cidade, Sobral. Obrigado. Eu vou Ok. tocar uma música para as crianças. Professora Regina, também agradecer a presença da professora Regina Harder Oh, é um aqui no Sobral Meu prazer, Canto. Regina Que Harder. fez a ponte aqui com o Marcos Uma Brasil. mestra, é E de uma novo, respect man. É isso aí. E eu vou fazer uma homenagem às crianças, que eu amo as crianças. Hoje é o aniversário do meu filhinho. Olha aí. Qual é o nome do filho? Arthur Gabriel. Isso aí vai pro Arthur Gabriel. Não só para ele, mas para todas as crianças que certeza. estão assistindo agora. Eu vou fazer uma música do meu grande maestro brasileiro Tom Jobim, em parceria com Vinícius de Moraes, o Pato. Adeus, gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima, se Deus quiser. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso, orororó, gostou da dupla e fez também, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: